nome espiritual, né? O nome significa servo da corajosa misericórdia de Deus. Nityananda, que é o irmão da última encarnação de Deus, que segundo a nossa filosofia, esteve aqui na Terra, trazendo ao mundo esse cantar do mantra Hare Krishna. Então agora eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas básicas, assim, aspectos filosóficos, culturais, né, da nossa prática. E aí, posteriormente, vou deixar um tempinho também para vocês fazerem algumas perguntas, né? Bom, então nós só fazemos parte da ISPA, né, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Essa instituição, né, ela foi fundada por Prabhupada que está naquele assento, mestre espiritual, fundador da nossa sociedade espiritual, né? Ele foi o responsável por fazer esse transplante transcendental, né? Essa cultura da qual nós fazemos parte é uma cultura muito antiga, é uma filosofia atemporal. E tem milhares e milhares de anos que esse conhecimento é praticado na Índia, né? Mas há pouquíssimo tempo que esse conhecimento ele foi trazido ao Ocidente. Basicamente, mais especificamente em 1965, né, que foi quando o Srila Prabhupada ele veio da Índia com a missão transcendental dada pelo seu próprio mestre espiritual de trazer esse conhecimento ao Ocidente. É um conhecimento que tem como propósito principal fornecer às entidades vivas um meio para que elas possam resgatar a sua relação eterna de amor com Deus. Segundo a nossa filosofia, o objetivo, o propósito da vida humana é a autorrealização. É a compreensão de que nós não somos o corpo material, que nós somos uma alma eterna, que nós temos uma relação eterna de amor com Deus. Então, Prabhupada veio da Índia em 1965 para Nova York, especificamente, né, com um baú cheio de livros sagrados que ele havia traduzido e uma consciência determinada a transmitir tudo aquilo que ele havia aprendido ao longo dos seus anos de preparação. Ele já tinha 70 anos de idade. Ele já era um senhor, assim, aos olhos materiais, né, mas espiritualmente era um jovem. Porque a gente aprende que a alma é sempre jovem. O que envelhece é o corpo, né? O corpo tem começo, meio e fim. O pessoal estava comentando, o corpo, né, envelhece, mas é só o corpo que envelhece. A alma é sempre jovem. E quando a gente desperta a consciência espiritual, a gente se conecta com essa juventude eterna da alma, né? E Prabhupada foi um exemplo muito claro disso. Porque ele chegou no Ocidente em 1965, como vocês sabem, um período que essa região do mundo, né, estava passando por grandes transformações, conhecida como o movimento da contracultura, onde os jovens estavam questionando muitos valores centrais dessa sociedade, como o materialismo, né, a tecnologia, né, o propósito de vida assim, mais voltado para a cidade. Uma série de questionamentos estavam sendo feitos acerca da civilização ocidental por parte dos jovens. Né? Aí surge o movimento hippie, uma série de manifestações assim, por parte da juventude em busca de algo diferente, em busca de um sentido maior para a existência. Né? E foi nesse momento que Prabhupada chega ao Ocidente. Então ele vem num momento em que a ânsia por busca espiritual era muito grande. E aí muitos desses jovens que eram oriundos do movimento hippie passam a se associar com o Prabhupada e ouvir os ensinamentos, ouvir a sua filosofia, o conhecimento que ele tinha para trazer, né, e passam a encontrar nessa filosofia um caminho para realmente sair, né, desse modo de vida materialista, encontrar um sentido de vida mais profundo, conectado com a espiritualidade, conectado com os valores mais essenciais da vida humana, que visa a autorrealização. Então essa filosofia, deixa eu pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Então, esse conhecimento ele é chamado de filosofia védica, né? Essa filosofia milenar da Índia Antiga. Veda em sânscrito, que é a língua, né, na qual foram escritas essas escrituras, né, e é a língua mais antiga do mundo. O sânscrito ele é considerado pelos filologistas assim, como a mãe de todas as outras línguas. Então, o sânscrito ele é uma língua espiritual, é dito que é a língua dos deuses, né? A língua que é falada no mundo espiritual é uma língua que é justamente voltada para a prática espiritual. E as escrituras que nós buscamos seguir, que nós estudamos, elas são escritas em sânscrito, né? Então, Veda é uma palavra que significa conhecimento, conhecimento espiritual. É conhecimento, na verdade, de uma maneira mais ampla, assim, né? Os Vedas, eles versam acerca de todos os temas do conhecimento humano. A matemática, a arquitetura, música, arte militar, né, culinária, e dentre os diversos temas que falam os Vedas, né? Inclusive, por exemplo, já foi comprovado atualmente pelas pesquisas mais recentes da ciência contemporânea, né, que temas como física quântica já estavam contidos dentro dos Vedas, assim, né? Uma filosofia muito profunda mesmo. Mas, de todo esse conhecimento, toda essa abrangência muito ampla da filosofia védica, né, o central é a parte espiritual, né, que é a essência dos Vedas. E essa essência dos Vedas, ela se encontra nesse livro, Bhagavad Gita. Então, esse livro ele é o cerne de toda a nossa filosofia. Então, os Vedas, eles ensinam, né, que o propósito da vida humana, como eu falei, é a autorrealização.
Então, os Vedas eles iniciam dizendo: agora que assumiste uma forma de vida humana, chegou a hora de indagar sobre o Supremo. Chegou a hora de refletir sobre Deus, sobre a sua relação com Deus. Então, esse é o propósito da vida humana. A vida humana não se destina somente a comer, dormir, se acasalar e se defender. Essas 4 atividades, elas são atividades dos animais. Né? A nossa filosofia também nos ensina que os animais também têm uma alma exatamente igual a nossa. Mas é somente na forma de vida humana que a gente tem a possibilidade de compreender que a gente não é um corpo, que a gente é uma alma eterna, que a gente tem uma relação eterna de amor com Deus. Por isso essa forma de vida humana é tão importante, porque ela pode nos dar a oportunidade de recompreender a nossa natureza espiritual. Então esse é o dever da vida humana, né? Seja qual religião for, a gente tem que ter um meio de buscar isso, a gente tem que ter essa ânsia por compreender a nossa verdadeira natureza. Então esse Bhagavad Gita, né, ele é a essência, né, de toda a filosofia védica, é ensinado aqui nesse livro, que é a base de todo o nosso conhecimento, a base de toda a nossa filosofia, o nosso livro sagrado. Né? Ele tem a importância, assim, dentro da nossa cultura, assim como a Bíblia tem para os cristãos, né? Como o Corão tem para os islâmicos, assim, o Bhagavad Gita ele tem essa centralidade dentro da nossa filosofia. Né? Nós temos basicamente 2 escrituras principais. O Bhagavad Gita, como eu falei, e tem outra também que chama Śrīmad Bhagavatam, que é um livro muito extenso, né? São 12 cantos divididos em 19 tomos, que também é um livro sagrado muito importante que a gente também estuda, né? Mas o Bhagavad Gita ele é considerado assim como um pilar central dessa filosofia. Isso se dá por conta de um motivo muito especial. A gente tem um quadro aqui, vocês podem olhar, onde nós temos uma representação, onde nós temos uma quadriga conduzida por cavalos ali, e temos um condutor dessa quadriga. Esse é Krishna. Essa é a suprema personalidade de Deus, segundo a filosofia védica, né? Ele está nesse momento conduzindo uma quadriga num campo de batalha ao lado do seu amigo e seu discípulo Arjuna. Então, esse Bhagavad Gita, ele é um diálogo, ele é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Segundo a nossa filosofia, Deus em pessoa, ele esteve na Terra há mais ou menos 5.000 anos atrás, e nesse momento, né, ele veio com um propósito muito especial de legar para a humanidade a ciência transcendental do amor a Deus, conhecida também como Bhakti Yoga. Yoga é uma palavra que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? A yoga é uma prática hoje em dia muito difundida no Ocidente. Infelizmente, ela acabou perdendo a sua essência em muitos casos, né? As pessoas hoje em dia fazem yoga como se fosse uma ginástica somente, né? Para ficar com um corpo mais saudável, um corpo mais elástico, mais bonito, etc. e tal. Quando, na verdade, o propósito da yoga é espiritual. Yoga é um termo em sânscrito que significa união. União com Deus. O propósito da yoga é conectar a nossa consciência individual com Deus. Então nós praticamos Bhakti Yoga, de diversos processos de yoga. A yoga do conhecimento, a yoga da ação, né? E de todos esses processos é ensinado aqui por Krishna no Bhagavad Gita, que o mais elevado é a yoga da devoção, Bhakti. Bhakti significa serviço devocional amoroso. Então através do serviço devocional amoroso, a suprema personalidade de Deus, né? A gente pode nos reconectar, atingir esse estado de yoga, de conexão com Deus. Então esse é o ensinamento principal do Bhagavad Gita, né? Então Krishna veio, né, com esse propósito, né, de trazer essa ciência milenar, na verdade a ciência temporal. Né? Krishna explica no Bhagavad Gita que isso que ele está ensinando para Arjuna é a natureza eterna das entidades vivas. Nós somos todos partes eternas de Deus. Né? Essa é a ocupação constitucional perene de todos os seres vivos. Então não é uma filosofia que foi inventada 5.000 anos atrás. Não. Krishna está falando aqui acerca de um conhecimento que é eterno. Que foi verdade ontem, vai ser verdade hoje, vai ser verdade amanhã. Porque ele versa acerca da natureza espiritual dos seres. Né? Então, o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita. O primeiro ensinamento do Bhagavad Gita, Krishna fala, né, e isso é central dentro de toda a nossa prática. Assim, né? A gente vai falar muita coisa aqui. Talvez vocês não vão conseguir lembrar de tudo, né? Mas isso que eu vou falar agora é muito importante, porque é a base, digamos assim, né, de todas as nossas práticas. É uma compreensão que é, digamos assim, uma solidez dentro da nossa compreensão. Assim, né? De que é que nós não somos o corpo, nós somos uma alma espiritual eterna. Segundo Krishna, a suprema personalidade de Deus, segundo o que ele ensina no Bhagavad Gita, o corpo ele é como se fosse uma roupa. Ele é como se fosse uma vestimenta que encobre o nosso verdadeiro ser. E nosso verdadeiro ser é a alma espiritual eterna. Enquanto almas, segundo Krishna, nós somos partes fragmentárias de Deus. Assim como uma gota é parte do oceano, como uma fagulha é parte de uma fogueira, nós somos partes integrantes de Deus. Tendo em vista o fato de que nós somos partes de Deus, nós devemos agir para o bem dele, e consequentemente será o nosso bem também. Né? Então imaginemos, por exemplo, o Prabhupada, né, que é o mestre espiritual, ele sempre dá uma metáfora aqui, sempre diversas metáforas assim, que ajudam a gente a compreender um pouco o que ele está querendo dizer. Né?
E uma delas ele fala acerca da árvore, né? Imaginemos, por exemplo, uma árvore. Uma pessoa vai regar a árvore. E onde você deve regar a árvore? Como você deve regar uma árvore, ou uma planta que seja, né? Pela raiz. Porque a raiz vai ter a capacidade de distribuir toda aquela energia extraída da água pelo resto de toda a planta. A raiz é a essência da vida de uma árvore. Então você deve regar a raiz para que a planta fique saudável, fique bonita, né? Não adianta você regar a folha, não adianta você regar o galho. Você tem que regar a raiz da árvore. Então, dessa mesma forma, nós devemos, através dos nossos atos, buscar cultivar a essência da vida, que é a nossa relação de amor com Cristo. Nós temos que regar a raiz, que é a essência da vida espiritual. Cultivando a nossa vida espiritual, todos os outros aspectos, né, da nossa vida estarão em harmonia, estarão perfeitos. Né? Então, dessa mesma forma, se uma árvore está bem nutrida, naturalmente todos os seus outros aspectos estarão saudáveis também. Por exemplo, a folha ela ficará bem nutrida se a raiz for bem nutrida. Então, assim, essa relação entre parte e todo. Né? Tendo em vista o fato de que nós somos partes de Deus, se nós agimos para o bem de Deus, para a satisfação de Deus, naturalmente nós ficaremos felizes também. Tem um outro exemplo que ilustra isso, né? Que fala, por exemplo, acerca do estômago. Né? Então não adianta a gente querer se alimentar, a mão sozinha não consegue se alimentar. A mão tem que servir o corpo. A mão pega o alimento, coloca na boca, a boca mastiga esse alimento e esse alimento vai ao estômago. E o estômago é responsável por distribuir igualmente toda a energia ao longo do corpo. Então não adianta a mão se rebelar e querer agir independentemente. É isso que nós, uma consciência materialista, acabamos fazendo. A gente quer agir independentemente de Deus. E isso é a causa do nosso sofrimento. Quando a gente age enquanto servos, né, assim como, por exemplo, a mão que alimenta o resto do corpo, que alimenta a boca, que alimenta o estômago, naturalmente a mão fica bem nutrida também. Né? Então, dessa mesma forma, se a gente age para servir a Deus, tendo em vista o fato de que Deus está presente dentro do coração de todas as entidades vivas, naturalmente nós ficaremos felizes também. Então, a consciência de Krishna, né, essa filosofia, nos ensina que todos nós, né, somos almas espirituais. Quando a gente vai voltar, agora vocês vão poder ler também. Então, vamos abrir o altar e eu continuo já.
ouvindo ao Senhor primordial. Adoro ouvindo ao Senhor primordial. Ele tem que tocar sua flauta. Ele tem que tocar sua flauta. Tem olhos exuberantes como pétalas de lótus. Tem olhos exuberantes como pétalas de E lótus. sua cabeça ornada com uma pluma de pavão. Sua cabeça ornada com uma pluma de pavão. A sua bela forma. Sua bela forma. Apresenta um matiz de nuvens azuladas. Apresenta um matiz de nuvens Seu azuladas. canto incomparável. Sem canto incomparável. Ativa milhões de cumpridos. Ativa milhões de cumpridos. Adoro ouvindo o Senhor primordial, Adoro ouvindo ao Senhor primordial. cuja forma transcendental Cuja forma transcendental é plena de bem-aventurança, verdade e substancialidade. é plena de bem-aventurança, verdade e substancialidade. E é, portanto, plena do mais deslumbrante esplendor. E é, portanto, plena do mais deslumbrante esplendor. Cada um dos membros dessa forma transcendental Cada um dos membros dessa forma transcendental possui em si mesmo possui em si mesmo as funções completamente desenvolvidas de todos os órgãos. as funções completamente desenvolvidas de todos os órgãos. E vê, mantém e manifesta eternamente E vê, mantém e manifesta eternamente infinitos universos, infinitos universos, tanto espirituais quanto mundanos. tanto espirituais como mundanos. Eu acho que vai aqui. Pô, imagino que deve surgir um monte de dúvidas na cabeça de vocês agora, né? Mas assim, então, dando continuidade à nossa explanação, falar desse aspecto de que nós não somos o corpo, que nós somos uma alma eterna e que nós temos uma relação eterna de amor com Deus. Então, esse processo, né, que nós acabamos de presenciar aqui, de adoração às deidades, ele é um mecanismo que tem como esse objetivo propiciar as entidades vivas, cultivar o seu relacionamento de amor com Deus. Então, existe uma concepção filosófica muito especial, né, que distingue um pouco a nossa, digamos, prática espiritual e religiosa de outros grupos, né? Não que seja melhor ou pior, é uma diferença, né? Aí alguns grupos são até semelhantes nesse aspecto, mas acredito que a filosofia Hare Krishna tem esse aspecto bem específico, que é acerca da concepção pessoal, acerca da verdade absoluta, né? Então, os Vedas nos ensinam, né, que Deus ele é um só, mas que ele se apresenta de acordo a tempo, lugar e circunstância. Então, de acordo a cada momento histórico, de acordo ao nível de consciência de cada população, por conta da sua misericórdia infinita e a sua vontade de que as entidades vivas retomem o seu relacionamento de amor perdido com eles, Deus se manifesta de diversas formas para que essas diversas pessoas, com níveis diferentes de consciência, em tempos históricos diferentes, possam se relacionar com Deus. Então, por isso que existem tantas religiões. Justamente por conta da vontade transcendental de Deus e por conta da sua misericórdia infinita, em busca de dar às mais diferentes tipos de pessoas e conjunturas históricas a oportunidade de ter um caminho espiritual. Dentro da nossa filosofia, a gente tem a concepção, de que a verdade absoluta, em última análise, ela é uma pessoa. Então, existem filosofias que propagam a ideia de que Deus é somente uma energia, de que Deus é algo impessoal, que não tem forma, que não tem rosto, que não tem sentidos, que não se relaciona. É uma energia que está em todos os lugares. Essa é uma concepção muito comum, que é difundida atualmente, né? A nossa filosofia não concorda com essa conclusão. Nós consideramos que Deus é sim uma energia, mas, como vocês sabem, toda energia tem uma fonte. Pensemos, por exemplo, a luz do sol, que por agora entra aqui nesse recinto e faz com que ele fique iluminado. Se não houvesse a luz do sol, estaria tudo escuro, na verdade, assim tanto aqui dentro como lá fora, porque é a luz do sol que ilumina o dia. Mas essa energia, ela tem uma fonte, e essa fonte é o próprio globo solar. Da mesma forma, a energia espiritual que permeia todos os lugares, que está dentro dos átomos, que está dentro das células, esse aspecto onipenetrante de Deus, tem uma fonte. E segundo a filosofia védica, essa fonte, ela é a suprema personalidade de Deus. Então, em última análise, Deus é uma pessoa transcendental, não é uma pessoa material como nós. Nós estamos aqui nesse mundo, e por fato de estarmos no mundo material, temos que passar por 4 tipos de misérias: nascimento, velhice, doença e morte. Nenhum de nós pode escapar disso. Por mais que a gente se esforce, leve uma vida saudável, vá no médico, faça cirurgia, não adianta. O corpo é uma miséria. Uma hora ou outra esse corpo vai pifar e vai parar de funcionar. Ninguém tem como escapar disso. A boa notícia é que a gente não é um corpo. A gente é algo espiritual eterno. Então, quando a gente tem essa consciência, naturalmente a gente se livra. Vou ficar de pé para o pessoal lá de fundo poder ver também. A gente se livra de uma série de sofrimentos, que estão inerentes à existência desse mundo material. Krishna nos ensina, no Bhagavad Gita, que a maior parte dos sofrimentos que a gente passa ao longo da nossa existência são decorrentes dessa falsa concepção de vida, de considerarmos que somos o corpo e não a alma espiritual. Então a gente busca a felicidade através dos sentidos,
busca a felicidade através do corpo, né? Então as pessoas fazem as maiores loucuras em busca da felicidade. Bebem, fumam, se intoxicam, acham que felicidade é ter dinheiro, é ter casa, etc. E todos esses tipos de coisas que, na verdade, só aumentam, né, o problema da entidade viva nesse material. A verdadeira felicidade, né, segundo a filosofia védica, é o nosso relacionamento de amor com Deus. Só que o que acontece? Nesse estágio que nós nos encontramos agora, nós não temos capacidade de ver Deus, porque nós estamos materialmente contaminados. É como se os nossos olhos tivessem uma catarata, que nos impossibilitam de ver a forma de Deus, a forma espiritual de Deus. Mas como Ele é muito bondoso, como Ele é muito misericordioso, Ele se manifesta na forma das deidades, para que a gente possa ir treinando o nosso relacionamento de amor com Deus. Então a gente oferece canções para as deidades, a gente oferece músicas, como vocês presenciaram agora, a gente oferece os elementos, né? A gente oferece flor, fogo, a água, a gente oferece alimentos, né? Todo alimento que a gente prepara, né? A gente oferece primeiramente a Deus na forma das deidades, né? Então tudo isso vai ajudando a gente a cultivar um relacionamento pessoal de amor com Deus. Porque sendo Deus uma pessoa, o que caracteriza as pessoas? Elas se relacionam, né? Uma pessoa, ela não é feliz sozinha. É dito que não há possibilidade da pessoa ser feliz sozinha. Porque enquanto pessoas, nós inerentemente estamos sempre buscando nos relacionar com outras pessoas para daí tentar extrair um tipo de felicidade. Deus, sendo uma pessoa, Ele também quer se relacionar com outras pessoas. Então, esse relacionamento pessoal de amor, um relacionamento de amor, ele só pode estar entre duas pessoas. E nós, espiritualmente, somos eternamente seres individuais também. E é nessa forma individual, enquanto pessoas, que nós vamos poder nos relacionar com Deus. Então, esse processo, né, todo o nosso método de despertar da consciência, de propiciar essa mudança, né, é dito que todos nós aqui agora, nesse mundo, a gente sofre de uma doença. Né, e essa doença é essa concepção material de vida, como eu falei. De acharmos que somos o corpo e não algo espiritual. É isso que faz com que a gente, por exemplo, ao buscar ser feliz, acabe gerando sofrimento para os outros. Acabe gerando sofrimento para o mundo, né? Porque a pessoa está pensando só no eu e no meu. Ela está pensando na sua própria felicidade. E desse modo ela acaba criando uma situação inauspiciosa, não somente para si mesmo, mas para uma série de outras pessoas, né? Então, para sair desse tipo de estado de consciência, que vai aprofundar cada vez mais, né, a nossa perpetuação nesse mundo material, a gente precisa ter um método, a gente precisa despertar nossa consciência espiritual. Como a gente faz isso? Através do mantra Hare Krishna. E é por isso que a gente é conhecido como movimento Hare Krishna. Porque nós estamos sempre cantando, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, cantar desse Maha Mantra é a nossa principal prática espiritual. Em sânscrito, man significa mente. Tra significa aquilo que liberta. Então, mantra é aquilo que liberta a mente. Liberta a mente do quê? Das falsas concepções de vida, dos desejos materiais, das ilusões, da ignorância. Então, o mantra é aquilo que liberta a mente. Existem milhões de mantras. Esse não é simplesmente um mantra. Ele é um Maha Mantra. Maha significa grande. É o grande cântico da libertação, o grande mantra. É o maior de todos os mantras. É dito que o benefício por se cantar de todos os mantras estão contidos no mantra Hare Krishna. Então a gente precisa única e exclusivamente nos dedicar a cantar e ouvir esse Maha Mantra. É dito que esse mantra ele tem uma potência muito especial. Ele é capaz de limpar a nossa consciência, o nosso coração, fazendo a gente realizar que a gente é uma alma espiritual eterna. No mundo material, a gente se encontra numa situação que seria como se a gente olhasse para um espelho e esse espelho estivesse sujo. De tão sujo que está esse espelho, ele não é capaz de refletir o nosso verdadeiro ser. Ele não é capaz de refletir a imagem que está colocada perante ele. Então, para isso, a gente precisa limpar esse espelho. O espelho da consciência. E para limpar esse espelho, a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, através do cantar desse mantra, a gente vai purificar a mente e o coração para fazer a gente sair da ilusão e perceber que a gente não é um corpo. Perceber que a gente é uma alma eterna, que a gente tem um relacionamento eterno de amor com Deus e que através desse relacionamento que a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente procura. Felicidade, amor, liberdade, né? Todos esses itens que são tão essencialmente desejados pelas pessoas, mas que de uma maneira tola, as pessoas em geral buscam de modos muito errados, que acabam fazendo com que elas obtenham justamente o contrário daquilo que elas estão procurando. Então por que esse mantra é tão poderoso? Eu acredito que Deus ele é absoluto. Né? Não existe diferença entre ele e o seu nome. No mundo material, tudo está submetido à dualidade. Por exemplo, começo, meio e fim. Uma pessoa que cante a palavra água, 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 e esteja com muita sede, o que vai acontecer com ela? Vai ficar com mais sede. Porque a palavra água é diferente da água mesmo, da substância água. Entende? E
Isso porque a água é um elemento material. Mas Krishna, ele é espiritual, ele é absoluto. Desse modo, não existe diferença entre ele e o seu nome. Então, se a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é como se nós estivéssemos nos relacionando diretamente com Deus. E esse relacionamento nos purifica. Então, cada uma dessas palavras que compõe o mantra são nomes diferentes de Deus. Krishna é um nome de Deus que significa aquele que atrai a todos. Porque Deus, ele é a pessoa perfeita. Então, por exemplo, vocês poderiam me dizer uma qualidade que torna uma pessoa atrativa para outras pessoas aqui nesse mundo? Que qualidade que faz com que uma pessoa seja interessante para outras pessoas? Beleza, né? Uma pessoa, muitas vezes, ela não é inteligente, não é rica nem nada, mas só por ser bonita, ela já atrai outras pessoas. Mas esse é o ponto, né? Por quanto tempo dura essa beleza? Quando a pessoa estiver com 90 anos, será que ela vai continuar sendo bonita? Outra qualidade. Um professor bom. Por que as pessoas gostam de um professor bom? Porque ele é inteligente. Né? Inteligência é uma qualidade também que atrai as pessoas. Né? A riqueza. Tem gente que só por ser rico já se torna atrativo para outras pessoas. A renúncia. Tem pessoas que são muito renunciadas, que são muito desapegadas. E isso faz com que elas tomem uma postura de destaque na sociedade. A fama. Tem pessoas que não são bonitas, não são ricas, não são inteligentes, mas são famosas. E por serem famosas, as outras pessoas se atraem por ela. Isso que acontece no mundo material, nenhuma pessoa tem todas as qualidades no nível 100%. A pessoa é muito bonita, mas ela não é inteligente. Ou ela é bonita e inteligente, mas ela é muito apegada. Ou ela é desapegada, mas ela não é famosa. Então, assim, sempre está faltando alguma coisa. Né? Mas com Deus isso não acontece. Deus, ele é 100% em todas as qualidades. Todas as opulências, né, Deus tem ela de maneira ilimitada. E é por isso que ele é chamado de Krishna. Porque significa que aquele que atrai a todos. Não tem como não se atrair por Deus. Justamente por essa característica dele, de ser perfeito em tudo. Então, Rama significa a fonte de todo prazer. Justamente pelo fato, como eu comentei antes, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer da vida reside no cultivo do nosso relacionamento de amor com Deus. Esse é o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade. É dito que quando a gente passa a praticar a vida espiritual, a gente prova de um gosto superior, muito diferente do dito prazer do mundo material. O mundo material nos oferece uma série de oportunidades para a dita felicidade. O consumo, né, a intoxicação, o consumo de carne, etc. E tal. Várias possibilidades que são colocadas pelo mundo como a possibilidade de ser feliz. Mas seja feliz, compre isso, compre aquilo. Seja feliz, saia na sexta-feira à noite, faça um happy hour com os amigos. Mas isso é felicidade de verdade? Ou será que isso não é somente um alívio para que a pessoa possa perpetuar uma existência insatisfatória? Na verdade, isso que o mundo chama de felicidade, de prazer, é somente um alívio. Porque ele tem tempo para acabar. Tem começo, meio e fim. A pessoa sai na sexta-feira à noite, no dia seguinte, ela está mais pobre, com uma dor de cabeça incrível e talvez tenha falado um monte de besteira. Então, que felicidade é essa? Isso não é felicidade. Isso é somente um tipo de alívio. É uma coisa para tapar o sol com a peneira. Isso não é verdadeira felicidade, não é verdadeiro prazer. Prazer mesmo a gente sente quando a gente cultiva um relacionamento de amor com Deus. E aí que reside a importância de cantar o mantra Hare Krishna. Então, Brahma, fonte de todo prazer. E Hare é uma referência à forma feminina de Deus. A gente tem um quadro aqui, onde nós temos Krishna, né, azulado, né, como foi falado no mantra que a gente citou, né, com uma flauta, e do seu lado nós temos Radharani. Radharani é a forma feminina de Deus. Ela representa o amor, o serviço devocional de seu nível mais elevado. Né? E aí, quando a gente canta Hare, a gente está fazendo uma referência a Radharani. Então, essas três palavras, compostas dessa maneira, elas têm o significado de que, né, Prabhupada traduziu o nosso mestre espiritual da seguinte forma: ó Senhor, por favor, faça de mim um instrumento do seu amor. Essa é a tradução do mantra Hare Krishna. Né? Tendo em vista essa compreensão de que nós somos uma alma eterna, que nós somos o corpo, e que enquanto almas eternas nós temos uma relação eterna de amor com Deus, a perfeição significa nós nos situarmos novamente na nossa situação eterna, enquanto servos eternos amorosos de Deus. Né? Nesse mundo, a posição de servo não é muito valorizada. Né? Ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser servido. A pessoa quer ter muito dinheiro para dar um hotel 5 estrelas, pagando para fazer tudo para ela, para arrumar o quarto, para cozinhar, para trazer a comida, e ela fica só ali de perna pro ar sendo servida. Essa é a tentativa nesse mundo material. Todo mundo quer se colocar na posição de Deus. Mas essa posição não dura muito. Essa posição ela é muito volátil, se desfaz facilmente. Né? E está todo mundo fazendo as loucuras incríveis para tentar ter dinheiro suficiente para se colocar nessa posição de amo. Né? Mas no mundo espiritual, ao contrário. No mundo espiritual, a posição mais elevada é a posição do servo. Né? Aquele que serve a Deus. Quando a gente serve a Deus, o nosso ser se manifesta, o servir. Deixa o ser se manifestar, o servir. Né?
nosso verdadeiro ser enquanto servo de Deus. Como Deus está dentro do nosso coração, se a gente satisfaz a Deus servindo a Ele, naturalmente nós ficamos felizes também. Essa é a nossa posição eterna. Então é por isso que esse mantra é tão especial. Porque a gente está pedindo, ó Senhor, por favor, faça de mim um instrumento do seu amor. Essa é a nossa posição eterna. Servos eternos amorosos de Deus. Todo o processo que a gente realiza, a adoração às deidades, do canto dos mantras, distribuição de livros, né? Todas as nossas atividades, elas têm como propósito fazer com que a gente possa resgatar essa consciência. Que a gente possa novamente nos situar nessa posição. Enquanto servos eternos amorosos de Deus. Então, agora eu gostaria de convidar vocês para cantar comigo o mantra. Porque vir ao templo Hare Krishna e não cantar o mantra Hare Krishna, né, é quase como não vir ao templo Hare Krishna. Então a gente tem um instrumento aqui, a gente sempre usa um instrumento milenar, bem simples, que é a carpa. E a gente utiliza sempre para cantar o mantra Hare Krishna. Então, o cantar do mantra ele funciona da seguinte maneira. Eu vou terminar um pouquinho antes para deixar tempo para as perguntas aí, tá? Que o nosso amigo Valmir falou que vocês têm até as 10, né? Então a gente vai cantar um pouquinho, né? Daí depois a gente vai abrir para perguntas. Imagina que vocês devem ter várias perguntas, né? E uma pergunta leva a outra. A pessoa, não tenho pergunta nenhuma. Daí depois alguém faz uma pergunta, então eu vou deixar um tempinho para as perguntas. Daí caso alguém tenha pergunta, que eu acho difícil, aí eu continuo falando. Mas então, funciona da seguinte forma. Eu vou cantar o mantra, uma melodia bem simples, né? Vocês podem acompanhar aqui no nosso quadro. E aí, depois vocês respondem. Então eu canto primeiro a melodia e depois vocês cantam. Pode ser? Antes de cantar o mantra Hare Krishna, eu vou cantar um mantra de louvor ao mestre espiritual. Dentro da nossa filosofia, a posição do mestre espiritual é uma posição muito importante. Ele é como se fosse uma ponte entre as entidades vivas e o mundo espiritual, Deus. Não é possível a gente se aproximar de Deus de maneira independente. É somente pela misericórdia do mestre espiritual que a gente pode se aproximar, né, da suprema personalidade de Deus. Então, por isso que antes de cantar o mantra, a gente sempre canta o mantra de louvor ao mestre espiritual. Esse mantra eu vou cantar sozinho, e depois a gente canta o mantra Hare Krishna. Legal? Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyachadi Shakarine Jayashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Amrita Radha Shivasadi Gauravata Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eita, fraquinha. Os alunos que vocês estão vendo aqui fazem bem mais forte. Então vamos fazer um treino. Vou falar palavra por palavra do mantra e depois vocês repetem. Pode ser? Hare. Hare Krishna. Krishna Hare. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Krishna Hare. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Rama Hare. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Rama Hare. Hare Hare. Hare. Agora vamos tentar mais uma vez. Bem bonito, né? Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Todo mundo.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Juntos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Esse é o Mahamantra, mantra Hare Krishna. Então, existem diversas formas, né, de você meditar com esse mantra sagrado, né? Uma delas é essa que a gente acabou de fazer. A outra, nós temos aqui também uma japa mala, que é como se fosse um rosário, né, que a gente usa para fazer uma meditação mais íntima, assim, né? Então, ao invés de cantar assim, com melodia, com instrumentos, né, você vai repetindo ele, né, bem rápido, assim, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada bolinha você canta uma vez o mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí quando você canta 108, você dá uma volta. A gente canta, o Prabhupada instruiu seus discípulos a cantassem 16 voltas dessas por dia. Isso dá em torno de 1h30, 2 horas por dia, repetindo o mantra Hare Krishna, né? Então essa é uma prática que é comum, né, a todos os aspirantes, a devotos de Krishna.
Outra prática importante também de falar, acho que isso é importante para vocês, quando vocês forem falar no movimento Hare Krishna, comentarem acerca disso, né? São os 4 princípios reguladores que aqueles que aspiram, né, à consciência espiritual, eles devem seguir. O primeiro desses princípios é não comer carne, peixes e ovos. Como vocês devem saber, nós somos vegetarianos, né? Lacto-vegetarianos. A gente só não come carne, peixe e ovo. Leite a gente come, derivados do leite também. Então isso é por conta da compaixão, né? A compreensão de que todos eles têm uma alma eterna, que a gente não tem o direito de se alimentar do sofrimento dos outros seres. Né? Então nós temos também o princípio de não se intoxicar. Nada que aquilo vá alterar a consciência. Né? Fumo, bebida, drogas em geral, né? Mesmo café, né? que é uma toxina também, né? A gente não toma. Né? Então isso tem em vista o fato de que só a questão de estarmos no mundo, nesse mundo material, já coloca a gente numa situação de loucura. A gente já está, todos nós, vivendo uma espécie de loucura, porque estamos identificados com o corpo material. A nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro ser é a alma espiritual. Então se a gente vai colocar mais coisa para dentro, ainda para deixar a gente ainda mais perturbado, isso não vai favorecer a gente no avanço espiritual. Então a gente não se intoxica. A gente não pratica o sexo fora do casamento, que é o sexo ilícito, né? Visando a limpeza interna e externa. Né? O sexo é uma prática que é realizada dentro do casamento, né? Com propósitos espirituais, assim, né? E procriação. Né? Então também a questão de não praticar jogos de azar. Os jogos de azar naturalmente fazem com que a pessoa deixe de mentir. Né? E isso quebra o princípio da veracidade, que é outro ponto muito importante dentro da nossa cultura. Né? Então, assim, acho que, de modo geral, né, explicando de uma maneira inicial, essa é a essência da nossa filosofia. Se vocês tiverem que lembrar de uma coisa, é o mantra Hare Krishna. A gente canta esse mantra porque quem canta os males espanta. Né? Então, a gente canta para purificar a consciência, para a gente se lembrar que a gente tem uma alma eterna, que a gente tem uma relação eterna de amor com Deus. E esse cantar purifica porque esse som é espiritual. Esse som vem diretamente do mundo espiritual e ele toca a gente no nosso íntimo, que é nosso verdadeiro ser, que é a alma eterna. Então a essência da nossa filosofia é o cantar desse mantra Hare Krishna. Então agora, se vocês querem fazer alguma pergunta, um comentário, estamos à disposição. O seu dia a dia, assim, o seu cotidiano, como que é? Então, isso varia um pouco no caso devoto para devoto, né? No geral, os devotos eles buscam estar associando todo o seu dia com Deus. Krishna ensina no Bhagavad Gita que a gente deve fazer da nossa vida uma oferenda de amor a Deus. Então a gente busca se organizar, né, de modo que a gente possa estar sempre lembrando de Deus. Em geral, os devotos acordam cedo, né, antes do sol nascer. Dito que essa hora, 2 horas antes do sol nascer, ali, né, 4h30, 5 horas da manhã, ali, esse é o melhor horário para a prática espiritual. Então os devotos, seja você morando no templo ou não, porque morar no templo não é um requisito, digamos assim, né? Então eles têm, aqui o templo funciona como uma comunidade também, eles têm em torno de 13 devotos que moram aqui no templo, né? E eles também, né, praticam às 4h30 da manhã, é o primeiro momento que acontece a abertura do altar, como vocês viram aqui, né? Então se abre o altar, a gente canta orações, né? Às 4h30 da manhã é o primeiro horário que abre o altar. Então os devotos levantam por volta das 4 da manhã. Então mesmo você morando, né, no templo ou não, o devoto geralmente vai buscar estar levantando bem cedinho para poder fazer a sua meditação, né, com o mantra Hare Krishna. Então aí, como eu falei, isso vai variar, né, em caso de devoto para devoto. Eu, no caso, não moro no templo. Então tenho outras ocupações, como o Valmir colocou, eu faço mestrado de antropologia ali na Universidade Federal do Paraná, então eu tenho meus deveres, né, com meu trabalho, digamos assim, mas eu busco de algum modo estar sempre conectado com o templo, né, sempre podendo servir da melhor maneira, né, a missão de Prabhupada, servir os devotos da melhor forma, né. Então o devoto ele também busca sempre tudo aquilo que ele vai comer, o devoto não é somente vegetariano, senão que todo alimento que ele prepara como uma oferenda de amor a Deus. Então a gente tem um altar em casa, né, lógico que não é tão exuberante quanto o altar do templo, né, mas é um altar que tem como propósito a gente estar se relacionando com Deus. Então a gente oferece o alimento para Deus, a gente cozinha para Deus, né, então a gente lê as escrituras também, né, o devoto tem isso dentro do seu dia a dia, essa rotina, assim. E de algum modo geral, assim, além de cumprir os meus deveres, digamos, profissionais, né, deveres com a família, a gente busca estar sempre cantando o mantra Hare Krishna, lendo as escrituras e vindo do templo sempre que possível, né? Para a gente poder servir, né, da melhor forma, com as nossas capacidades, aos devotos do templo. Assim. Então, dentro do templo, você tem uma rotina mais estrita. Como eu falei, 4h30 da manhã para o altar pela primeira vez. Aí os devotos ficam mais ou menos até umas 5h30, 6 horas cantando a sua japa. Né? Depois, os devotos vão se ocupar das diversas possibilidades de serviço que tem dentro da consciência de Krishna, né? Tem alguns devotos, por exemplo, que vão se ocupar na cozinha, e a gente tem um programa muito forte aqui no templo de Curitiba de distribuição gratuita de alimentos. De segunda a sexta a gente serve almoço e janta gratuitamente. A gente serve mais de 200 pessoas por dia. Então logo de manhã alguns devotos já vão se ocupar nesse serviço de estar cortando os vegetais,
está preparando a cozinha, tudo ali para poder fazer as oferendas para Krishna, né? E geralmente são os devotos que fazem aqui na cozinha das deidades, e lá embaixo os devotos estão cozinhando para poder oferecer também o alimento e também para poder servir ao meio-dia, né? Então tem devotos também que se ocupam na distribuição de livros, né? No serviço de levar o conhecimento a outras pessoas, é um serviço muito importante. A base do nosso movimento é esse processo, como nós estamos vivenciando aqui agora, de transmitir o conhecimento para outras pessoas. E a gente realiza isso muito, em grande parte, através dos livros de Prabhupada, né? Pela venda dos livros, não é uma venda, é uma contribuição, uma doação que a gente consegue através dos livros, né? É que a gente mantém toda a atividade do templo. Tanto a distribuição de alimentos, quanto a água, luz, toda essa questão do templo, né? É mantida pela distribuição de livros. Então tem devotos que vão sair às ruas, né? Para estar podendo distribuir os livros, né? Então de manhã e à noite a gente tem, de manhã tem uma aula do Bhagavatam, que é aquela outra escritura que eu falei, geralmente às 8h30, esse horário aqui, geralmente teria tendo uma aula agora dessa escritura, o Bhagavatam, e à noite, às 7 da noite, o estudo do Bhagavad Gita. Então o devoto busca estar todos os momentos do dia conectado com Deus. Não sei se respondeu, não é específico assim. Legal? O significado deste livro? Sim, como eu falei, a filosofia védica nos ensina que, em última análise, nós somos servos eternos amorosos de Deus. Então, o hábito não faz o monge, mas ajuda. Então, assim, essa roupa ela serve para quê? Para que a gente se lembre de que nós somos servos de Deus. Para que a gente olhe para o espelho e diga, nossa, por que eu estou com essa roupa? Porque eu sou um servo de Deus. Isso é uma roupa de servo. Né? É uma roupa que há milhares de anos é utilizada assim, pelos praticantes de Bhakti Yoga, né? E que tem esse propósito de ajudar a nossa consciência a estar se lembrando de Krishna. Assim como ajuda a nossa consciência, também ajuda as outras pessoas. Porque as pessoas veem um Hare Krishna na rua e falam, queria um Hare Krishna. Se tiver alguma dúvida espiritual, quiser saber alguma coisa, eu posso perguntar para ele. É assim como quando você está precisando de ajuda, né? Em tese, né, você vai pedir ajuda para o policial. Vamos supor que você é assaltado. Você vai procurar quem? Você vai procurar um policial. Né? Hoje em dia acontecem muitas coisas que às vezes acabam complicadas. Né? Mas vocês professores estão vivenciando, né? Essa Kali Yuga, né? Que a gente fala que acontece nessa era de Kali que a gente está vivendo, as pessoas não cumprem as suas funções. Está tudo desorganizado. Então a gente, Prabhupada ensina que a nossa sociedade, toda a sociedade humana, ela é dividida em quatro grupos. Né? Tem o grupo dos professores, dos brahmanas. Né? O que são os brahmanas? Eles são a cabeça da sociedade. Eles são responsáveis por ensinar as outras pessoas. O que acontece com um corpo sem cabeça? Morre. Né? Então, a principal parte do corpo são os professores. Né? Digamos assim, a filosofia védica coloca essa importância de a gente ter consciência de que os professores devem ser espiritualmente instruídos, né? Para poder conduzir, levar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, é a parte principal dentro do corpo da sociedade. Nós temos os professores, né, que são a cabeça, nós temos os braços da sociedade. São aqueles que são responsáveis por proteger a sociedade. Né, que são aí os administradores, os políticos, né, os policiais, né, que teriam em tese essa função, né, de proteger, né, a sociedade. Nós temos os comerciantes, os empresários, né, que são como se fosse o estômago. Eles seriam responsáveis por distribuir igualmente a energia, igualmente em todo o resto da sociedade. E nós temos as pernas, que são os trabalhadores braçais. Nenhuma dessas castas ela é inferior ou superior a outra. Elas devem agir como um todo harmônico para que todo mundo possa prosperar rumo a uma realização espiritual. Essa era que a gente está vivendo agora, ela é caracterizada por ser uma era onde as pessoas que ocupam essas posições não estão devidamente qualificadas. Então, eu dito que a principal qualificação do professor é o caráter. Se a pessoa não tem caráter, ela não tem como ensinar alguém alguma coisa válida. Esse é o princípio védico. E hoje em dia, né, a gente vê que muitas pessoas não estão devidamente preparadas para realmente se ocupar a posição de professor. Da mesma forma, aqueles que deveriam proteger a sociedade acabam fazendo justamente o contrário. Né? Como aconteceu, lamentavelmente, aí, né, esses últimos dias, vocês devem saber melhor que eu. Né? Então, onde aqueles que deveriam defender a sociedade acabam atacando a própria sociedade. Então, isso é sintoma de uma era de incompreensão, uma era de ilusão, uma era de ignorância, onde as pessoas não têm compreensão espiritual e, por conta disso, não conseguem se ocupar devidamente. Assim. Então, só uma explanação acerca desse aspecto social, né, da filosofia védica. Mas então a roupa serve para isso, para a gente se lembrar, né, da nossa posição como servo de Deus. Já aproveitando o embalo, né, vocês provavelmente vão perguntar, sempre o pessoal se pergunta, né, por que da cabeça raspada? Né? Então, assim, isso é uma manifestação, né, da questão de que a gente não é um corpo, que a gente é uma alma eterna, então uma renúncia da vaidade. Né? A gente raspa a cabeça por uma questão de renúncia da vaidade. A gente deixa esse rabinho aqui que chama Sika como sintoma de que a gente renuncia a tudo menos a concepção pessoal de Deus. E que a gente também segue as ordens do mestre espiritual. Então as mulheres não precisam raspar a cabeça, tá? Só os homens. Eu sei que se deixar, a coisa vai longe. Só que como a gente fez a visita aqui ao templo, hoje eu nem falei nada para eles ainda.
Vai ter o evento lá, né? No final, acho que é mesmo? Novembro. E o tema do seminário desse ano é sobre essa questão da diversidade religiosa. Aí quando eu vou convidar, até o Vitor mesmo, para ir lá, Vira. Nós não organizamos ainda. Provavelmente aquelas tradições que tiver mais interesse, vai ter uma fala, para dar uma sequência. A gente percebe que o pessoal quer realmente saber um pouco mais, né? A gente agradece. Nós temos agora aqui depois no outro templo ali, né? Obrigado mesmo. Todas as vezes que a gente precisou de vir até aqui, teve vários professores aqui, inclusive, que vieram com os alunos, né? A Bia mesmo já veio. Você também trouxe os alunos? A Fabrício trouxe também? Não. E a gente sempre foi muito bem recebido. É interessante ter esse conhecimento, tá? A gente agradece mesmo. Aí, vou deixar a palavra para... Porque vocês têm que voltar lá para Pinhais depois, né? Não precisa estar tá? Mas é interessante ou não é? E daí nós vamos deixar o convite para que ele possa ir até o evento lá. Aí vai ter mais tempo, né? Vai conversar um pouco mais. Aí vai demorar. Tá? Deixa eu falar o final para vocês. A nossa vida é isso, né? A gente sempre tem muito prazer em falar sobre Deus, falar sobre Krishna, essa é a verdadeira felicidade da vida, né? Falar e ouvir sobre Deus, né? As pessoas estão pensando em falar e ouvir sobre tantas coisas, né? Política, futebol, tanta coisa inútil, assim, né? Que não vai fazer ninguém realmente despertar consciência. E é dito que a vida humana deve se dedicar para isso, para falar e ouvir sobre Deus, né? Então a gente fica muito feliz em receber vocês, estamos com as portas abertas, sempre que precisarem, vir vocês mesmos, trazerem seus alunos, né? Então a gente está de portas abertas e muito obrigado à Sintec também, que faz esse trabalho muito bonito, né? De conscientização da diversidade espiritual, né? Do nosso professor, é algo muito especial, único assim mesmo do Brasil, né? E vocês façam um proveito desse conhecimento que a gente humildemente tenta transmitir para vocês. Obrigado, Hare Krishna. Você da dissertação é o seguinte, ó. Igreja do Rosário dos Pedro São Benedito. Segunda igreja construída em Curitiba. Por quê? Porque a primeira, aqui do lado, a igreja da Horta, que é a primeira. E por que foi a segunda? Aquela lá era dos brancos. Tá? Aí os pretos estão sem igreja. Aí não podia realmente, tinha essa questão, tá? Alguns detalhes só. Outra coisa importante também, eu tenho pesquisado muito essa questão das religiões de matriz africana. Por causa do ensino religioso, a questão do preconceito religioso. Tá? E uma ideia errada que existe é aquela de quando os negros, os africanos foram obrigados a vir para cá, e todos eles eram praticantes das religiões de matriz africana, não. Muitos, quando foram forçados a vir para cá, já haviam convertidos ao cristianismo lá. Aí eles chegavam aqui, mas não podiam participar juntos lá. Por isso, teve a construção
foi a segunda igreja, ó, do século XVIII. Tá? Vale a pena a gente parar, vai ter um momento, né? Até porque tem um convênio entre a CITEC e a Secretaria, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão. Nós já tivemos uma fala sobre aquele trabalho, mas se inteirar um pouco mais dessa questão. Já que vocês trabalham aqui com a diversidade, vocês sabem a questão do preconceito aí, preconceito com as religiões de matriz africana, coisa Hare Krishna. Tem preconceito? Tem. Sabe que tem. Mas não é tão forte. Obrigada. Eles passaram aqui, tem um manifesto hoje. Vai jogar?